Tá uma disputa acirrada, né, pelas comissões. Que a comissão é muito importante no Congresso. Exatamente. Né? A comissão é um pedágio gigantesco de todo... um cartóriozão de todo projeto que entra. Né? Então está tendo essa corrida, né? E a polarização entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Donos das maiores bancadas, o PL e o PT travam a batalha para comandar os principais colegiados como Constituição e Justiça e Fiscalização e Controle, além dos ideológicos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião para hoje na tentativa de articular estratégias para a disputa. As comissões permanentes da Câmara dos Deputados do Brasil são colegiados temáticos criados pelo regimento interno da Casa e constituídos por deputados com a finalidade de discutir e votar as propostas de lei que são apresentadas à Câmara. Participar das comissões da Câmara significa ter mais cargos e poder para obter a aprovação de projetos de seu interesse. Bom, e aí? Você acha que com a vitória do Lira... No Lira na Câmara até vai, porque o PL não fez oposição. Mas e no Senado? Vocês acham que o Brasil, o PL, o Brasil... O PL, eu confundo PL com União Brasil. Não, a União Brasil já está conseguindo. A gente está chegando num momento também, parece, de sedimentação de grupos, assim, né? Desde a redemocratização, o PT é o único que, desde a eleição de 89, ele está no páreo, ele está em evidência, mostra essa capacidade de organização do Partido dos Trabalhadores. Primeiro foi PT contra o PRN, que era o então partido do Collor na época, Partido da Reconstrução Nacional, o atual Agir. Mas aquilo foi no início ali. Aí tivemos, por muitos anos, esse binômio aí, PT-PSDB, né? O Fernando Henrique Cardoso vence do Lula no primeiro turno, depois ele é reeleito, e aí depois o José Serra não consegue suceder e o Lula então é eleito para o primeiro mandato, mas ainda ficou o Alckmin, o Aécio, a Dilma, o Lula, por muito tempo, PSDB e PT, essa moldura da política brasileira, especialmente o estado de São Paulo, cidade de São Paulo, e isso também foi muito presente. Parece agora, desde junho de 2013, né, o PSDB vai saindo de cena, tem a eleição com o Aécio ali, mas ele vai perdendo essa capacidade de pautar o país, e aí vem outsiders, vem outros partidos que vão abocanhando cada vez mais espaço e, inquestionavelmente, o PL consegue, nos últimos anos, uma capilaridade, ele consegue algo novo também, né? Muitos partidos de direita, de ideologia liberal, no passado não tinham as massas, não tinham povo, e essa é uma situação que muda. Então, é muito interessante a recomposição do macro-debate político brasileiro, e essa eleição, essa disputa por comissões, disputa por lideranças, mostra que, de fato, é uma página virada, é um momento novo hoje na história da política brasileira. Agora, de que serve ter um cargo muito bom se a ideologia é deixada de lado para poder ocupar esse cargo? O que acontece? É o poder pelo poder, né? É única e exclusivamente o poder. Eu fico pensando, acho que tem vários políticos, vou dar o exemplo aqui do Dória. Essa cadeira do poder deve ser gostosa de sentar. Deve ser interessante, porque você não traz uma pavinato realmente. Mas assim, total. Encheu a boca pra falar. Deve ser gostoso. Eu falo com gosto. Eu falo com verdade. Eu falo com verdade. O Hobbes já falava isso, né? Que o que o ser humano quer é cada vez mais poder, e se não tiver, então, freios... Esse é o Hobbes francês. Porque aqui o Hobbes é com R, meu filho. Mas o Hobbes o inglês, tô falando do inglês. Quer dizer, um ego... o inglês. Ele não tem freio. Na verdade, inclusive assim, o interesse particular, ele acaba... É impressionante, ele sempre vai se sobrepor sobre o que, de fato, aquela pessoa foi fazer, que é visar o interesse público. É até meio romântico. Eu me sinto, falando isso, até meio ingênua. Só que alguém tem que lembrar que é isso, né? Exato. A gente tem que voltar que é isso, na verdade. Você deveria ter vocação para ser deputado, para ser senador, para ser um político. Qualquer coisa. Mas assim, mais ainda para um político, você tem que, querendo ou não, você deixa de lado o seu interesse próprio, teoricamente, para servir a pátria. Eu não consigo... Tem gente que nunca teve um cachorro na vida e é vereador.
nunca cuidou nem da mãe e está lá querendo cuidar de recursos das públicos. Mães da nação. Das mães da nação. Realmente, eu concordo com você. Deveria ter vocação para ser político. Pavinato, lembrando aqui que você falou da luta pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é o filézão. Esse é o filé porque é a que define se o projeto de lei que passou por todas as demais comissões é constitucional ou não. Parênteses, esta é a mais cobiçada e a que menos funciona. Tudo vai para o STF. Tudo vai para o STF. Exatamente, isso que eu ia falar, Pavinato. E depois dessa comissão vai para o plenário. Olha só que interessante. Você sabia que na Câmara de Vereadores, aqui em São Paulo, a tramitação, lá na Câmara, por exemplo, você começa nas comissões e a última instância é a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui em São Paulo, começa na Comissão de Constituição e Justiça para depois ir para as demais. Porque eles falam, bom, por que eu vou perder tempo passando por todas as comissões até chegar lá para definir se é o constitucional? Não faz sentido nenhum. Né? E depois, quando eu analisei isso, poxa, é verdade. Não é? Nunca tinha parado para pensar que não faz sentido nenhum. Pode parar nela, né? Pode parar nela, ou seja, nós temos todo um processo que se a gente for parar para analisar, é totalmente inadequado, né? Porque lá no final de todo o processo, de toda a tramitação, na verdade, é que vão analisar. Mas, na verdade, a gente sabe que ali é uma decisão política que vai com relação a todos os lobbies, a negociações. A última coisa que vão analisar realmente é se é constitucional ou não. Eles contratam o decorador, vai decorando. Não compraram nem a casa ainda. Não compraram nem a casa. Olha, dica para vocês, deputados. Neste carnaval, o certo é que a CCJ seja a comissão de frente. Porque senão depois vai tudo para o vinagre. Você falou da Câmara de Vereadores, isso, que aqui em São Paulo começa já com a CCJ, obviamente. Então fica aí para os nossos deputados, mas será que eles querem ouvir? Eu não sei, porque tudo é muito maluco nesse país. Ontem mesmo, a AGU do Bessias, a Advocacia Geral da União, ela pegou lá a planilha de prejuízo do 8 de janeiro, do Senado, do STF, da Câmara de Deputados, do Palácio do Planalto, chegou lá, tem um prejuízo de 20,7 milhões de reais. Esse é o prejuízo da depredação. E aí o que a AGU fez? A AGU ela entrou com um pedido no STF para condenar algumas empresas e outras tantas pessoas a indenizarem este valor, porque estas pessoas seriam financiadoras, né, da locomoção das pessoas que foram até Brasília neste dia em que ocorreu a depredação. Notem que, olha a coisa. Eu tenho lido, na maioria, todos os jornais impressos hoje, a notícia saiu assim. A AGU pede condenação de 54 empresas, alguma coisa mais ou menos assim. Mas ela não diz que ação é essa. Isso eu acho muita sacanagem. Porque se está tendo lá um inquérito, já tem quase 1.000 denunciados, né, quase 800 denunciados. Essas pessoas vão ser julgadas por crimes. Aqui não, a AGU, ela levantou alguns nomes e algumas empresas e entrou com uma ação na STF. Eu quero ressarcimento. O que deveria ter sido explicado? As pessoas estão confundindo o seguinte. E o jornal O Globo, ele publicou a foto dessas pessoas. Ele meteu a foto das pessoas, pedem a condenação. Isso é complicado porque isso não é uma ação penal, criminal. Isso é uma ação civil. No direito, minhas crianças, a ação penal independe da civil. Então eu posso ter... Alguém entrou na minha casa e me roubou alguma coisa. Eu posso entrar com a ação penal pelo roubo e posso entrar com a ação civil para me ser ressarcido. Ok. Né? Eu quero ser ressarcido. Não roubou, não vi mais a coisa... Bom, então uma pode entrar ao mesmo tempo que a outra. A única coisa que acontece é que depois que transita em julgado a penal,
os fatos da penal não podem mais ser discutidas. Então, há uma presunção aqui do dever de indenizar. Mas, assim, pode entrar civil, a civil pode ser julgada até antes. Né? Coisas do direito brasileiro. Faz sentido? Não, não faz. Não faz, mas é assim. Então, a AGU entrou com essa ação, que não precisa passar pelo MP, porque é civil. O MP tem que fazer a final. E aí ele já pediu para responsabilizar pessoas que também não estavam em Brasília. Ou seja, ele criou uma modalidade de indenização... Uma responsabilidade solidária, né? Deve ter sido... Não, objetiva mesmo. Solidária. Porque solidária você tem que ter um plano. A pessoa pagou para a pessoa ir para depurar. Isso já está elencado. Bom, e esta modalidade nova, o que será que acontece com essas pessoas? Porque só não acontece nada no Congresso, né? Isso é verdade. Eu vejo uma tentativa total tem que ser as pessoas precisam ser punidas. Esses atos violentos, esse vandalismo que aconteceu no 8 de janeiro, ainda é muito nebuloso tudo, como que ninguém percebeu aquilo que aconteceu, quem que está por trás. Eu acho que necessita uma investigação muito profunda. Eu acho que a gente não pode se precipitar. Eu, quando penso em AGU, e aí a gente pensa inevitavelmente na responsabilização criminal, e aí como que vai ser elencado esses fatos típicos, lícitos, culpados, tudo bem. Eu acho o que não pode é por instrumentalismo, ou por instrumentalidade, ou por questões processuais e não de mérito, isso ser anulado. E aí isso me preocupa um pouco, nesse sentido de que quando você vai e ignora um pouco as regras do jogo, do processo penal, do processo civil, você acaba tendo que anular determinadas questões que não podem ser anuladas. Na minha visão, o 8 de janeiro, ele precisa ser punido com rigor, mas dentro das 4 linhas. Exatamente. Agora, Davi, olha o macro do Brasil. O macro do Brasil a gente tem o amor venceu, mas que é o amor estranho amor. Porque é um amor que castiga o inimigo. A gente tem um presidente que se beneficia do devido processo legal, até para não ser caluniado com nomes de praticante daquilo que ele não foi condenado, para caluniar seus inimigos, chamando-os de praticante dos crimes que eles não foram condenados. A gente tem aqui no Brasil também esta cena de a militância que negava da falta de ciência, do negacionismo do governo anterior, agora joga, né, pela privada e dá a descarga com a ciência econômica. A gente tem uma promessa de pacificação, mas tudo que a gente vê é para cada vez mais deixar o Brasil cindido em nós e eles. Perfeito. Você consegue ter algum otimismo nesse cenário? Beatriz, acho que falou muito bem dessa parte técnica, e você também colocou. O que assusta também, que eu queria realçar aqui, são os valores, né? Quase 21 milhões de reais. Ou seja, ninguém ganha também com essa violência. Ninguém ganha. A democracia, ela é barulhenta, Pavinato. A democracia, ela é barulhenta. As pessoas vão opinar, vão falar. A gente vive numa sociedade plural, pessoas têm valores diferentes. Agora, quando a gente parte para esse cinismo, a democracia pressupõe que é uma conversa real também que está acontecendo. Mas quando você parte para certo cinismo, uma ironia sobre ironia, Julián Marias dizia o seguinte, que o fanatismo é o partidarismo levado às últimas consequências. Que se a gente caminha para uma sociedade assim, perceba, todos perdem, as instituições perdem, ninguém ganhou o que queria. Então, mas assim, Pavinato, é antes com a democracia do que sem a democracia. O que nós temos, é a arte do possível. Então, como cidadãos, precisamos, acho que, aprender essas lições da história atual, recente do Brasil e caminharmos, quem sabe, para uma sociedade mais dialogal. Exatamente. Até porque, tão reprovável quanto a depredação de prédios públicos, Dani, é reprovável o crime que se comete através da corrupção. A corrupção ela é tão danosa à democracia quanto a depredação de prédios públicos. Né? Você gritar pelo fim do Estado Democrático de Direito é tão crime quanto você fazer falcatruas e desfalcar o Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, não existe corrupção do bem. A destruição explícita com a destruição implícita, mas que está destruindo do mesmo jeito. Exato.
Pavinato, eu acho que você acabou de verbalizar a indignação que boa parte da população tem, que é exatamente isso, né? A falta de seriedade para levar efetivamente casos de corrupção, mas se fazer tudo à torta e à direita para determinados outros casos que sejam punidos de qualquer forma, que nós sabemos que lá na frente vai ser tudo anulado porque foi precipitado. Eu vejo que, me parece, que falta cautela, a devida cautela para tratar, em especial este assunto também, porque como a Beatriz bem colocou, não é? Sim, aqueles atos são condenáveis, eles precisam ser devidamente investigados e aqueles que estavam envolvidos, sim, pagar devidamente por aquilo que causou, mas que tudo siga o processo de forma adequada para que nós não tenhamos mais problemas lá para frente e que tudo seja anulado. Agora, por outro lado, como você bem disse, o que a sociedade também espera, seriedade e um empenho para tratar das questões relacionadas à corrupção no nosso país. É óbvio que não vai ter a mesma seriedade para tratar um assunto do outro, porque aquelas pessoas que são presas é CPF. Lá não são pessoas políticos, deputados, senadores. É óbvio que não vai ter. E quando são cidadãos que estão ali como CPF, representando uma nação, representando assim, uma nação... Eles se representam, tá? Estou colocando aqui, espero que todo mundo tenha entendido, ok? Aqueles malucos não nos representam, claro. Ok?